Oi, gente. Hoje a gente vai conversar sobre esteatose hepática. A esteatose hepática, ou doença gordurosa não alcoólica do fígado, é a causa mais comum hoje de consulta a um hepatologista. Então, é praticamente uma epidemia. Hoje, a obesidade ela é extremamente comum e a obesidade aqui que mais importa é a obesidade centrípeta, ou seja, a famosa barriguinha, que é uma circunferência abdominal maior do que 88 centímetros na mulher ou 92 centímetros no homem. Isso não é muito, gente. Quase todo mundo, ou melhor, pelo menos um terço da população, tem essas medidas maiores do que esses valores que eu falei. A esteatose hepática é uma das causas mais comuns de cirrose hoje no mundo, uma das causas mais comuns de câncer de fígado e de transplante hepático. Infelizmente, a maior parte dos pacientes acompanha essa doença por anos, sem tratamento adequado. E os fatores de risco para essa doença são 5 mais conhecidos. Um deles a gente já falou, que é a circunferência abdominal maior do que 88 centímetros na mulher e 92 centímetros no homem, ou seja, a obesidade centrípeta, tá? E que também é o tipo de obesidade mais fácil de tratar. Outro fator de risco seria a hipertensão arterial sistêmica. E os outros 3 são parâmetros laboratoriais. Um deles é o HDL colesterol, ou seja, colesterol bom menor do que 40 no homem, menor do que 50 na mulher. Um triglicéride maior do que 150. E o outro fator seria a glicemia de jejum alterada. Sendo que a maior parte das pessoas que já tem esteatose não tem ainda uma glicemia de jejum alterada. E aí o exame fundamental passa a ser a hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é um exame super barato, custa R$8 só. Pode ser feito por qualquer convênio, pode ser feito no SUS também, mas infelizmente os médicos não costumam pedir. E aí também, dependendo do ponto de corte que a gente encontra desse exame, a gente já vai definir qual é o tratamento dessa esteatose. Então, para a maior parte dos pacientes que já tem hemoglobina glicada alterada, a gente vai instituir, a depender do nível de hemoglobina glicada, se esse paciente já vai tomar medicação, já vai usar remédio para o açúcar, ou se ele vai fazer dieta, né, e exercício físico, que deveria ser o que todo mundo faz. Então, a dieta, basicamente, para esteatose, ela é a coisa mais importante de todas, né? Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas já tem uma resistência insulínica ou um pré-diabetes, ou seja, uma hemoglobina glicada alterada, e o médico que acompanha o paciente não solicita ou não valoriza alterações ainda discretas da hemoglobina glicada. Se tem hemoglobina glicada alterada ou acima de 5,7 e o paciente já tem esteatose ao ultrassom ou alteração das enzimas hepáticas, esse paciente merece tratamento. Então, quais seriam as alterações das enzimas hepáticas que a gente encontra mais frequentemente? Então, ALT ou TGP alteradas e principalmente a gama-GT alterada. A ST ou TGO também pode estar alterada, mas as duas primeiras, ou seja, TGP e gama-GT, são as que se alteram primeiro. Se isso acontece ou o paciente tem ultrassom alterado, normalmente a gente é indicado pelo outro colega, ou seja ele endócrino, seja ele clínico geral, seja ela ginecologista ou ginecologista, enfim. O correto é que, se você tem um ultrassom ou você tem alteração de enzimas do fígado e você não tem causa definida, esteatose é a doença mais frequentemente possível de ser o seu diagnóstico e deve sempre ser pesquisado. A gente faz para os pacientes de esteatose hepática, primeiro, a previsão de risco, e é super importante conhecer se esse paciente tem ou não fibrose, ou seja, se ele tem ou não tendência para cirrose. De cada 10 pessoas com esteatose, 3,3 vão evoluir para cirrose, em média. Cerca de 30% desses pacientes vão evoluir para cirrose. E dos que têm cirrose, 30% também, em média, vão ter câncer de fígado pela gordura no fígado. Então isso hoje é uma epidemia, é uma doença grave, que infelizmente não é levada a sério pela maior parte dos pacientes. Quando a gente conta numa consulta para alguém, então, você está obeso. O que a gente ouve? Eu obeso, doutora? Ou a pessoa fica às vezes até ofendida.
Não, gente, é obesidade sim. Então, com relação a peso, por exemplo, um homem, ele deve ter a altura dele em centímetros, em média. Ou seja, um homem de 1,70 m deveria ter, em média, 70 quilos. E uma mulher de 1,60 m deveria ter, em média, entre 50 e 55 quilos. Mas a medida mais importante para a gente definir como fator de risco a obesidade é a obesidade centrípeta, ou seja, aquela medida de cintura abdominal que eu comentei anteriormente, tá? O tratamento hoje se baseia principalmente na perda de circunferência abdominal e no controle metabólico. Então, se o paciente já tem uma glicemia alterada, ou se ele tem uma hemoglobina glicada alterada, ou se ele tem um índice de Roma alterado, então o índice de Roma, que é o HOMA, Homeostasis Model of Assessment, é um índice bem simples e que pouca gente também idosa. Esse índice ele leva em consideração a glicemia e a insulina do indivíduo. E ele costuma se alterar 3 a 5 anos antes da glicemia de jejum. Então também seria um parâmetro bem interessante para a gente diagnosticar a possibilidade de pré-diabetes e que infelizmente não é muito solicitado pelos médicos em geral. É muito importante hoje a gente se preocupar com o diagnóstico mais precoce da esteatose e o tratamento também o mais precocemente possível. Para vocês terem uma ideia, se o paciente perde 5 a 10% do peso, essa doença praticamente desaparece. É uma doença onde a gente tem padrões metabólicos de risco e de que precisa de acompanhamento normalmente por toda a vida. Mas ela pode desaparecer, ou seja, pode desaparecer do ultrassom, pode desaparecer da biópsia hepática, pode desaparecer do FibroScan, se a gente promove essa perda de peso e muito frequentemente a gente solicita o exercício físico associado. E é qualquer exercício físico? Não, veja bem, o que você fizer para quadríceps, ou seja, para coxa, para glúteo, para membro superior, não tem nenhuma influência sobre a esteatose, mas tudo que você fizer de abdominal e o que você fizer de esteira, por exemplo, exercício aeróbico, sim, vai influenciar na perda da circunferência abdominal, né, ou na diminuição dessa circunferência abdominal e na provável melhora da esteatose, da resistência insulínica ou da sensibilidade à insulina, né, e isso tudo vai levar a uma melhora ou desaparecimento da esteatose hepática. Então fique de olho, essa é uma doença extremamente comum. Se você tem esse diagnóstico, não fique esperando, não escute alguém te falar que todo mundo tem esteatose, não, todo mundo não deve ter esteatose. O fígado é um órgão muito sensível, né? A esteatose hepática mais comumente é causada pela síndrome metabólica, que são esses fatores de risco que eu citei para vocês, mas existe também a esteatose secundária. Por exemplo, os medicamentos para o HIV hoje que a gente usa, quase todos causam esteatose. O próprio vírus HIV pode causar esteatose. O uso de anticonvulsivantes pode levar à esteatose hepática. A própria bebida alcoólica, existe a esteatose hepática alcoólica e a não alcoólica. Então, a esteatose hepática tem esse nome alcoólica ou não alcoólica, porque na biópsia hepática, as doenças são iguaizinhas. A lâmina, ou seja, o fragmento de fígado, ele é igualzinho pra gente. A gente olha no microscópio e a gente não sabe se essa doença é causada por álcool ou pelo excesso de carboidrato, ou seja, de ingesta de carboidrato ou pelo pré-diabetes, enfim, pela esteatose hepática não alcoólica. Quem faz essa diferenciação pra gente é a história clínica, a anamnese. Então, se o indivíduo bebe menos do que 30 gramas de álcool por dia, a gente imagina que essa esteatose não é alcoólica. E quando predomina principalmente a TGP ou a ALT em relação a ST, isso também pra gente um dado importante de que provavelmente não é o álcool o responsável por essa alteração do fígado, e sim os erros alimentares e mais a tendência ao diabetes que esse indivíduo deve ter. Essas são as causas mais comuns. Ou ainda o uso de alguma dessas outras medicações, como eu falei, anti-inflamatório no hormonal, tipo nisolide com frequência, nimesulida, né, ou diclofenaco disódico, enfim, os anti-inflamatórios são outras medicações que com muita frequência lesam o fígado, e qualquer coisa que cause sobrecarga nesse fígado metabólica ou mesmo de citocromo P450, que é o que é o sistema enzimático que a gente tem no fígado para metabolizar a maior parte das drogas,
qualquer delas podem causar esteatose também. Então fica de olho, gente. Esse foi o nosso assunto de hoje. Continue se inscrevendo no nosso canal, mandando pra gente então perguntas ou sugestões de temas. E é para isso que a gente está aqui, para discutir quais são as dúvidas de vocês sobre os temas mais comuns de hepatologia, gastroenterologia e clínica médica em geral. Obrigada e até a próxima.